Já faz alguns dias que eu tô saindo todos os dias pedalar. E ontem eu tô fazendo sempre o mesmo caminho. Ontem eu passei, no caminho que eu vou fazer inclusive agora, eu passei por um casal de senhores já, mais velhos, provavelmente sejam um vô e avó. E o tiozinho, muito legal, muito bonitinho, o tiozinho tava fotografando. E na hora que eu passei, eu até falei, good picture. E a mulher dele mostrou, tipo, ele tá ali fotografando alguma coisa, sei lá o que ele tava fotografando. Eu acho que eram 2 patinhos que estavam no rio. E aquilo me trouxe uma sensação tão boa de autenticidade. Mas refletindo sobre a autenticidade, eu cheguei numa puta maldição do que talvez possa ser também a autenticidade. E toda vez que a gente entra no assunto autenticidade, eu lembro muito de quando eu comecei no YouTube, quando eu desejava crescer, bombar ou ser alguém dentro do YouTube. Porque eu comecei querendo muito viralizar, querendo muito ser alguém lá no início, lá atrás, há mais de 10 anos atrás, quando eu tinha uns canal fazendo zoeira, quando eu tinha um canal, fazia parte de um canal de um amigo também fazendo zoeira, abordando pessoas, oferecendo beijinho na rua. Já fiz de tudo que você pode imaginar nesse sentido. E o meu desejo sempre foi, puta, eu vou viralizar, eu vou bombar, eu vou viver disso aqui, vou fazer parte das festas do YouTube, vou fazer parte dessas coisas todas e vou ser um influencer famoso. Quanto mais passa o tempo, mais eu percebo que eu sou o tiozinho que eu encontrei. O tiozinho que sai com a esposa, sai com os filhos, fotografa os patos no rio, dá um rolezinho, faz ali o negócio. Muitas vezes não mostra essa foto para ninguém, não mostra esse vídeo para ninguém. Não faz um vídeo com a pretensão mais de viralizar, de bombar. Porque eu entendi que se eu não quiser ser eu ou fazer aquilo que eu gosto de fazer, o filme que eu gosto de fazer, os vídeos que eu gosto de fazer, eu tenho que me vender a receita do mercado do que, entre aspas, dá certo. Porque nem sempre se você seguir o que dá certo, vai dar certo. Mas existe uma receita, você vai precisar fazer algumas coisas específicas para que você tenha muitos seguidores, para você ter vários views, para que você tenha inúmeras coisas, você vai ter que seguir uma receita, até de como é feito o vídeo. E eu acho isso legal, se você tem pretensões diferentes da que eu tenho. Pretensões talvez diferentes da de ter um conteúdo autêntico. E não é que essas pessoas não tenham conteúdo autêntico, é que pra você pensar, eu vou viver do YouTube, você precisa jogar o jogo. E eu não quero jogar o jogo. Eu quero ser o tiozinho que pode sair final do dia, início do dia ou qualquer horário do dia, tirar a fotinho dos meus patos ali no meio do rio. Mas eu não prestei atenção nisso ou desejei exatamente o que eu estou desejando hoje logo do início. O meu desejo, quando as pessoas me mandavam sugestões de ideia, eu postava um vídeo e a pessoa, putz, o título ficaria melhor desse jeito. Aí eu mandava assim, cara, o meu desejo maior de todos é crescer tanto no YouTube para poder postar um vídeo e escrever só no vídeo assim, ó, vlog. Vlog 643.
Esse é o meu desejo. Eu não quero ter que compartilhar uma ideia, eu ter que fazer parte de um jogo para que eu cresça gigantescamente. Só que eu tinha essa ideia de, não, eu vou crescer, isso hoje, né, o que eu falei, eu não quero fazer parte de um jogo mais. Mas eu tinha antes a ideia de, não, eu vou crescer, e daí eu vou crescer a ponto de chegar numa ideia que eu vou publicar qualquer coisa e vai dar muito view. Só que daí eu pensei, por que eu não faço isso hoje, mesmo não tendo view, mesmo não tendo um monte de seguidores? Já são 33 mil pessoas. E isso é incrível, eu acho isso a coisa mais incrível do mundo. Muito obrigado para você que tá aqui. A gente cresceu 3 mil seguidores, 3 mil inscritos no último mês. Isso é fantástico. Sendo autêntico, não seguindo uma cartilha da plataforma, não fazendo parte de uma campanha específica do que a plataforma diz ser certo ou errado, mas fazendo aquilo que eu acho que é certo. Não que seja certo, não tem certo e errado. Tem o modo certo de crescer, mas ainda você vai depender de uma sorte. Mas eu falei, por que eu não começo a fazer isso agora? Por que eu não dou o nome dos meus vídeos como eu quiser? Como se eles fossem os meus filmes. Porque uma coisa é você se vender para a indústria do cinema. Você se vende para a indústria do cinema e a indústria do cinema dita para você, ó, esses filmes assim, assim, assado, eles vendem mais, eles dão mais certo. E você produz esses filmes. Mas eu não quero me vender à indústria do cinema para fazer parte da indústria do cinema. Eu quero fazer parte da indústria do cinema, sendo um cineasta, sendo um filmmaker, fazendo os filmes que eu gosto. Para isso, óbvio, você tem que ter muita grana, você tem que ter muito dinheiro, você tem que ter patrocinadores, você tem que ter pessoas te apoiando. E muitas vezes as pessoas não vão te apoiar se você fizer um negócio 100% autêntico. Alguns já apoiaram e eu fico muito feliz, sou muito grato por essas pessoas também. Quando a gente não era ninguém, inclusive, quando a gente nem tinha view, as pessoas estavam ali enviando produto, emprestando carro e a gente estava fazendo acontecer. Pessoas acreditando no que a gente podia fazer. Mas existe uma receita, existe uma forma de fazer dar certo. Você precisa só seguir uma cartilha, seguir uma receita específica para que você dê certo. As pessoas querem um tipo de vídeo, querem um tipo de entrada, querem um tipo de fala. Você precisa ser mais rápido, você não pode ser tão devagar. Entende? Existem fórmulas. Só que mesmo assim, como eu já disse, você vai estar dependendo da sorte. Eu entrei, fiz uma fórmula dessa e consegui dar muito certo no TikTok uma época, onde quando eu abordava as pessoas na rua e perguntava se eu podia fotografar elas. Fiz isso por muito tempo, ganhei muito dinheiro, foi muito legal. Só que isso me distanciou do que eu faço agora. Fiquei completamente distante do que exatamente eu estou fazendo agora, que é produzir aquilo que eu quero produzir. Produzir os filmes que eu gosto de produzir. Produzir os filmes que me dão tesão de produzir. E eu fiquei nessa linha tênue entre, será que eu produzo o que eu quero ou será que eu produzo o que dá certo? E o dia que eu parei de pensar nisso, de colocar na balança o que dá certo e o que não dá, os meus vídeos começaram a dar certo. Não dá certo no ponto de vista viralizei. Eu não quero mais viralizar. Viralizar é uma praga. Eu não quero que pessoas diferentes do que estão chegando agora cheguem do nada assim na minha casa. Isso aqui é minha casa e eu quero receber as pessoas de forma gradativa. Quero que elas se sintam em casa. Quero que elas gostem do meu conteúdo também, óbvio. Só que eu parei de comparar isso porque eu comecei a seguir o meu plano. O meu plano é o quê? É criar o meu vlog, contar a minha história, passar a minha mensagem, a minha filosofia. Esse é o meu plano. Não uma cartilha pronta do que dá certo, do que não dá. O dia que eu comecei a fazer isso, cara, eu me senti muito feliz de estar sendo autêntico. Me senti muito feliz, muito realizado de nunca... Eu tenho certeza que nunca isso vai acontecer. Porque era o meu desejo, tá? Eu nunca vou viver do YouTube. E eu já vi que isso não vai ser impossível de acontecer. Em cima do que eu faço hoje. Eu nunca vou ter 500 mil, 1 milhão, 100 mil inscritos. Mas eu vou ter o gosto de produzir o que eu gosto de produzir. E pra mim, essa é a parte mais importante do que números, do que bombar, do que viralizar, do que ser chamado por uma festa, do que ser reconhecido na rua por ser youtuber, blá, 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 blá. O preço de ser autêntico, talvez seja o poder de ser autêntico, é que você assume quem você deseja ser. A maldição é você entender que você é foda também. Só que você nunca vai ser alguém perante o que a sociedade diz que dá certo ou que dá errado. Essa talvez seja a maldição.
Porque todo mundo mede sucesso em cima de números, em cima do quanto você pode comprar, em cima de quanto você tem na conta, quanto você tem no Instagram, quanto você tem no YouTube, quanto você tem... É em cima de quanto você tem. Só que sucesso pra mim é isso aqui. Sucesso é eu poder ter meus filhos, ter tempo para meus filhos, é eu poder gravar os vídeos que eu quero gravar, na qualidade que eu quero gravar, com o tempo que eu quero gravar, sem pressão de ter que produzir para alguém, para algo, produzindo para mim, passando a minha filosofia, o meu entendimento, as minhas ideias. Tá certo? Longe de estar certo. Tá errado? Longe de estar errado também. Mas é a minha história. Esse é o sucesso. É eu ter a liberdade e a autenticidade de poder contar a minha história todos os dias. E esse discurso pode até cair para algumas pessoas como, olá, o cara desistiu do sonho. Não desisti. Eu tive frustrações inúmeras. Todas as frustrações possíveis com o YouTube eu tive. Só que eu entendi que, assim como fotógrafo, eu vivi da fotografia por mais de 14 anos consecutivos, eu vivi da fotografia, única e exclusivamente da fotografia, eu entendi que, fotografando, eu posso fazer isso pro resto da minha vida, independente se eu ganhe dinheiro ou não, independente se eu seja muito bem sucedido ou não. Fazer filmes, fazer meus vlogs, documentar minha vida, entra nessa mesma perspectiva. Cara, eu entendi que se eu não ganhar um tostão, se o próximo vídeo, se esse vídeo tiver 100 views, 1000 views, 10 mil views, nunca vai chegar nisso, mas se tiver 100 views, se tiver uma view, se tiver a minha visualização, a visualização dos meus filhos, eu tô muito feliz. Não é sobre o quanto eu ganho, o quanto eu posso ganhar, mas uma realização pessoal, a minha autenticidade. Esse eu acho que é o poder do que eu entendi. Eu posso fazer isso feliz, alegre e contente, mesmo que não tenha plateia, mesmo que não tenha telespectador, mesmo que ninguém esteja pagando. Eu posso, eu quero, e isso é uma realização muito grande na minha vida. Muito, muito, muito grande. E eu não desisti, eu continuo produzindo, sabendo que isso pode ser algo muito forte. Mas se não acontecer, eu continuo feliz. Porque eu consegui documentar minha família, consegui documentar minha vida, consegui passar minhas histórias, consegui ser feliz no que eu estou fazendo. Jesus. Ai. Ai. Teve um bom dia? Sim. Demorou pra passar. Mas foi um lindo dia. E você, Ricardo Franzin, o pedaleiro? Só 50 quilômetros hoje. Eu liguei pras crianças cada 2 horas pra saber se eles estavam bem. 50 quilômetros muito bem feitos. Estamos voltando. Como você se sente? Muito feliz, muito feliz. É, do jeito de falar tá diferente. Fecha a boca que vai entrar muito quente aí. Achei que a lua era o sol. E o sol era a lua. Thank you, partner. Vai. Ah, Dia das Mães. Tá chegando. Obrigada, mãe. Nossa, O quê? bem azedinho. Talvez a maldição de ser autêntico só existe para aqueles que tanto desejam, tanto buscam a autenticidade, mas não têm coragem. Falando-se de YouTube, falando-se de produção de vídeo, de produção de conteúdo, é muito fácil a gente fazer o que dá certo e muito difícil fazer aquilo que a gente tanto quer fazer. Porque o que a gente tanto quer fazer muitas vezes não foi provado por ninguém que dá certo. E a gente não quer dar o braço a torcer que isso aqui vai dar certo. Mas o poder da autenticidade é isso. É você, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém olhe, mesmo que isso não tenha plateia, não tenha público, você tem a coragem, você tem o poder de produzir aquilo que você tanto sonha. Gravar sua família, produzir sua vida,
mesmo que ninguém vá te assistir, mesmo que esse vídeo não vá viralizar. De novo, eu não quero que meus vídeos viralizem, porque eu não estou preparado, minha casa não está preparada para isso. Minha casa está preparada para todo mundo que está aqui, até o final desse vídeo, fazendo parte da minha vida, fazendo parte da minha casa, fazendo parte da minha família. É para vocês também que eu produzo, mas antes, bem antes, é para mim. É pelo tesão de produzir, pelo tesão de contar a história, pelo tesão de mostrar a minha casa, a minha verdade, o amor, a liberdade e a loucura. É sobre isso, é para isso, é para mim, é para minha família, é para os meus e é para vocês também. Eu sou Ricardo Franzen, essa é a família Franzen. Muito obrigado e voltem sempre.